Então não adianta eu diversificar minha carteira e ter Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, né? Tudo nesse segmento. Assim, qual que é a lógica para vocês no jeito Barça investir de diversificação? Quantas ações vocês consideram que deveria ter na carteira, por exemplo? Olha, eu acho assim, cada autor tem uma regrinha, né, de diversificação, 60-40, enfim, tem muita literatura sobre isso. A gente particularmente não tem nenhuma grande regra do tipo, tenha 2 ações por ano. Uma que eu particularmente gosto de adotar, já que a gente faz stock picking, vocês precisam conhecer profundamente os ativos que vocês estão investindo. Isso para muitas pessoas, Thiago, não é uma tarefa muito simples, é por questão de tempo, por questão de prioridade. Então você tem que estar ciente, você tem que estar confortável com o nível de conhecimento que você tem ali sobre os seus ativos. Eu diria que uma métrica de mais ou menos 3 ações por ano já é um nível de diversificação legal para você começar, né? Porque assim, é impensável, a gente tem, 500 empresas listadas, né? Você não vai sair analisando tudo. Primeiro você vai fazer um filtro de o que você não quer na sua carteira. Então a gente tem esse filtro aqui no Jeito Barça de investir. A gente não investe em construção civil, aviação, varejo, frigoríficos, né, proteínas em geral, e turismo. Então só aqui você já exclui, sei lá, metade das empresas da bolsa. Várias, exato. Do outro lado, a gente tem o filtro do que a gente gosta, que são as empresas que a gente chama de BEST. O que quer dizer esse acrônimo? Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Fazendo esse filtro, eu diria que tem hoje, que a gente acompanhe de perto, no máximo umas 50 empresas que a gente, assim, vê balanço. Claro, algumas com mais profundidade do que outras, mas é o máximo de empresas que a gente consegue acompanhar aqui. Quer dizer, você diminuiu o seu escopo de 500 empresas para você acompanhar, o que é inimaginável, para 50. E aí você pode ir fazendo alguns outros filtros pessoais, inclusive o de preço teto, para você ir diversificando aos poucos, né? Meu pai começou essa carteira para mim com uma ação. Ele comprou Ultrapar para mim. E depois que a gente... Ultrapar, o GPA3. Eu não tenho mais em carteira, acabei trocando depois por Taesa, inclusive. Mas eu só comecei a diversificar lá para o 2º ou 3º ano de bolsa, né? Que a gente já tomava algumas decisões ali juntos, tal. Quando eu fiz lá 16 para 17 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade, ele falou, bom, daqui a pouco você já faz 18, já está na hora de você tomar suas próprias decisões. E aí eu fui começando a diversificar aos poucos, porque a minha carteira, eu já estava reinvestindo há 3 anos, já tinha uma musculatura maior do que quando eu havia começado, e eu já conseguia comprar outros papéis sem ser no fracionário, né, no lote padrão. Então aí eu comecei a diversificar um pouquinho, comprei um pouquinho de Itaúsa, depois fui para Taesa, e aí fui aos pouquinhos, né. Hoje eu tenho 16 papéis na minha carteira, e eu invisto há 14 anos. Quer dizer, é como se eu tivesse comprado menos de um papel por ano, tá? Quando você faz essa conta. Então, por essa conta, se você 3 papéis, 14 anos, 3 papéis, dá 42 ativos, o que eu já acho demais. Mas eu já vejo gente que começou há 1, 2 anos e já tem 50 papéis na carteira. Essa pessoa não acompanha esses ativos de perto. 1, não acompanha. 2, não vê rentabilidade, porque na média vai ficar tudo no 0 a 0 e não vai ver provento, porque o dividendo é pago em função da quantidade de ações possuída. Então, não estou dizendo para vocês começarem com 1 ou 2 ações, só ter ações, não é isso, mas se vocês forem fazer uma carteira previdenciária, este pedaço do portfólio de vocês podem sim ir diversificando aos poucos, conforme você vai ganhando também conhecimento. O que é mais fácil de você entender? Né, o que uma empresa faz? Um banco, que você consegue entender que é um empréstimo, né? O crédito é basicamente o principal produto do banco. Ou uma Petrobras, por exemplo, que você precisa ser um expert em commodity, né? Precisa prever aí todos os ruídos políticos. É um ativo que tende, obviamente, a ser muito mais especulativo do que as empresas BEST, que são muito mais um perfil defensivo. Então, vá diversificando, vá adicionando complexidade na sua carteira, conforme o seu entendimento sobre o seu perfil de investidor e o seu conhecimento sobre investimentos também vai ganhando uma musculatura, né? Então, eu vejo muita gente querendo colocar ativos para dentro
para diversificar por diversificar, acaba pulverizando, não vê resultado e não vê dividendo. Muito por essa falta de segurança em saber o que está fazendo, né? Então eu diria que para começar, coloca o pezinho na bolsa lá, escolhe 3 boas ações desses 5 setores que eu disse para vocês, vai alternando aí mês a mês o seu aporte e aos poucos você vai estudando outras empresas, outros setores, inclusive fora do Best, para você ir diversificando. Ô Luiz, tem alguma ação que você está comprando aí que você pode falar? Ai, meu Deus, olha, eu tô de olhinho, tô de olhinho uma aqui, Caixa Seguridade. Sabe quando... Vou abrir os comentários aqui pra galera, vamos ver o que a galera acha. Caixa Seguridade, defenda seu ponto de vista, Luiz. Ah, meu Deus, olha, o setor de seguros, ele funciona como um pêndulo, tá? Então, quando a taxa de juros está alta, a tendência é que as seguradoras ganhem com aquele floating que fica ali dos sinistros ainda não pagos, enfim, que ainda não aconteceram, né? Do prêmio retido lá de todos os clientes. Então, ela tende a ganhar bastante com receitas financeiras. Por outro lado, a gente está numa tendência aí gradual de queda da taxa de juros. As seguradoras também se beneficiam vendendo mais prêmios, afinal o mercado fica mais aquecido, sobra mais ali din-din, né, no bolso do consumidor ou das empresas para fazerem mais contratos de seguro. Então, funciona como esse pêndulo. Então, quer dizer, é um setor extremamente defensivo por esse cenário, né? Ganha tanto na alta como na baixa. Segundo, falando de Caixa Seguridade especificamente, é um setor que é uma empresa que está se beneficiando bastante de uma estratégia recente, que é o seu controlador, a Caixa, o Banco Caixa, né? Está fazendo o que se chama Bank Assurance. O que é isso? É a estratégia de você usar as próprias agências como os agentes ali comerciais daquele seguro. Então, sabe quando você vai no banco e aí você tá lá no caixa e tal, pagar um boleto, né? Como faziam os astecas lá no caixa pessoalmente. Você não quer fazer aqui um consignado? Você não quer fazer um seguro aqui da sua casa? Então, quer dizer, você usar os próprios colaboradores do banco para fazer essa venda ativa, essa venda casada, vamos dizer assim, de outros produtos de seguridade e também de acumulação, né? Que é o que, como a gente chama, os consignados e o segmento aí de previdência, por exemplo. Então, é uma estratégia muito, muito assertiva, que é a mesma coisa que a BB Seguridade faz junto com o Banco do Brasil e tem dado bons resultados. Aí a empresa tem se superado aí trimestre após trimestre, entregando resultados muito robustos. E por fim, Thiago, está numa penetração diferente da BB Seguridade, que é a minha maior posição, apesar de serem comparáveis e estarem no mesmo setor. A Caixa Seguros ela é muito mais forte, por exemplo, nos seguros habitacionais e prestamista, né? Então, há essa expectativa que agora com o novo PAC, com o novo programa do Minha Casa Minha Vida, sejam feitos mais financiamentos e, obviamente, esses financiamentos vão estar atrelados a cada vez mais potencial comercial também dos seguros habitacionais e prestamista aí. Então, estou bastante otimista com o papel, vamos ver, estou torcendo para cair, viu? Essa lógica é interessante, né? As pessoas acham que a gente está torcendo para o papel que a gente comprou, por exemplo, subir, mas na verdade, poxa, a gente é novo, a gente vai comprar ações a vida toda. Então, quanto mais eu puder pegar um papel que eu acredito e usar os meus dividendos para comprar no mais barato, mais quantidade eu terei e mais rendimentos por ação.